Bom dia! Nós somos do canal da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Eu que vos falo sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores. Nós estamos com esse projeto de gravar nossos 1189 vídeos. E nós estamos agora no último capítulo do livro de Levítico. Já vimos 50 capítulos de Gênesis, já vimos 40 capítulos do livro de Êxodo. E agora estamos vendo o 27º capítulo do livro de Levítico, encerrando o livro de Levítico. Vamos começar a partir de amanhã o livro de Números. E assim nós estamos no nosso propósito. Isaías 26:3 diz que Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Sabe por quê? Porque ele confia nele, no Senhor Jesus. E aqui estamos nós com o capítulo 27. Sugestão de sempre, apanhe sua Bíblia, faça uma leitura prévia desses 34 versículos, onde você vai encontrar o tema Os Votos Feitos a Deus. Também entre nosso blog site que você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa, que muito vai enriquecer para o nosso aprendizado. Finalizando assim o livro de Levítico com seus 27 capítulos, finalizamos também a sua quarta parte, a prática da santidade, que ocupou os capítulos de 17 a 27. E nele Moisés estava revelando as amplas implicações do chamado de Israel à santidade, ao falar sobre como permanecer santo nas diferentes áreas da vida. E assim nós temos que ser santos em todo o nosso proceder. Nessa quarta parte, já vimos os sacrifícios e alimentos, que ocupou o capítulo 17, já vimos o comportamento sexual, que também ocupou o capítulo 18, o capítulo 19, que tratou da santidade vertical para com Deus e horizontal para com o próximo, o capítulo 20, que falou dos crimes que requerem a pena de morte, o 21, que falou das prescrições para os sacerdotes, o 22, que tratou das prescrições para os sacrifícios, o 23, que falou das festas, o 24, que falou do azeite e dos pães, o 25, que falou dos anos de libertação, o ano sabático, o de jubileu, o 26, que tratou das bênçãos e maldições, e concluído agora, estamos com o capítulo 27, que vai falar dos votos. Com relação aos votos, a palavra de conselho é a de que não se vote de modo algum. Mas, se por acaso votar, que não está errado, não devemos tardar em cumpri-lo. Ana, em sua aflição, voltou ao Senhor, e depois de alcançada a sua bênção, cumpriu o seu voto, honrando assim a Deus que a atendera. 1 Samuel 1, 10 e 11. Diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O tema dos votos constitui um final apropriado para esse livro de Levítico. Bem depois das bênçãos e maldições que sucederam os estatutos, as ordenanças e leis que o Senhor falou a Moisés, e este falou ao povo, e nós agora em Cristo falamos e pregamos. Os votos devem ser mantidos, cumpridos e pagos. Se você fizer um voto com o Senhor, deve ser diligente e fazer tudo aquilo que prometeu a Deus, sob pena de ser cobrado por isso. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixe de cumpri-los. Salmo 76, versos 11, NVI. A falta de cumprimento dos votos espirituais produz. Toda pessoa que faz um voto a Deus e não cumpre, experimenta consequências desse ato, que não agrada ao Senhor. Primeiro, aborrecimento no Senhor, que espera o cumprimento das promessas. Não cumprir o seu voto é provocar um sentimento desagradável no Senhor. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, Deuteronômio 23, 21, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado se não o cumprir. Segundo, desrespeito para com a pessoa de Deus.
Não cumprir o seu voto é revelar tremenda falta de respeito para com o Senhor Deus. Deuteronômio 23, 23 diz assim: faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Terceiro, tolices, precipitações e tentativas de justificar-se. Pior do que não cumprir um voto é ficar inventando desculpas para não fazê-lo. Cuidado com os votos, principalmente, e com os sacrifícios de tolos. É uma armadilha, Provérbios 20 e 25, consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que fez o voto. Então, toda pessoa que faz um voto a Deus e não cumpre, experimenta consequências. A quarta consequência: desobediência expressa a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus em relação aos votos? Que uma vez feitos os votos devem ser pagos ou cumpridos o mais breve possível. Eclesiastes 5, verso 4. Quando você fizer um voto, cumpra-o, sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpram o seu voto. Os votos não são moedas, aprende bem isso. Os votos não são moedas de negócio que temos nas mãos pronto para qualquer emergência espiritual, de tal forma que as usando garantiremos o livramento, o socorro e a coisa desejada. Na verdade, somos levados a fazer o voto por causa da grande aflição a qual o Senhor poderá aceitar ou não. Eu não posso obrigá-lo a aceitar meus votos e com isso forçá-lo em sua vontade, fazendo a minha vontade. Isso é um absurdo. Isso é ignorância espiritual. Eu não sou Deus. Deus é Deus. Eu sou apenas um instrumento de Deus, o qual Ele usa como Ele quiser. Atos 9, verso 15. Eu tenho de entender que se eu estou desejoso de fazer um voto específico por uma causa específica e legítima, para mim, dentro do reino de Deus, é porque Deus está querendo exatamente isso de mim. Eu não forço nada diante de Deus, eu simplesmente deixo acontecer para a glória de Deus. O capítulo 27 está assim dividido: votos particulares e a avaliação deles, dos versos 1 ao 15. Voto de um campo e o resgate dele, dos versos 16 ao 27. Não há resgate para certas coisas consagradas, dos versos 28 a 29. E sobre as dízimas, dos versos de número 30 ao verso 34. Levítico, queridos, termina dizendo que estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. O livro começou com a palavra que lhe deu origem, o nome, no hebraico, Eshamou, o nome levítico acerca do latim, a qual é a forma latina do título grego do livro acerca dos levitas. O fato é que o Senhor chamou a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Reparem na ordem. Primeiro, o chamado e chamou. Depois a fala e falou. E finalmente a ordem, fale. Começa chamando, falando e ordenando a fala. E conclui dizendo que esses foram os mandamentos que o Senhor ordenou, falou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. É por isso que a palavra da fé diz: cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Veja 2 Coríntios 4, os versos 13 e 14, o que diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: que cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. O apóstolo Paulo fala do espírito da fé, o qual aponta para Cristo Jesus. Colossenses 1, versos de número 15 a 20, o qual diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele.
É Ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. É Ele a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Jesus Cristo é a essência e o fim de todas as coisas. Isso é importante. Se a lei, ela aponta para ele. Se há Antigo Testamento, esse indica que há um Novo Testamento em Cristo Jesus. Se há uma palavra profética, ela aponta para Cristo. Se há revelação, ela mostra Cristo. Se há aliança antiga, a qual não há, porque cada nova aliança nunca desfez as antigas, antes as confirmaram, então há aliança nova. Não no sentido de outra, mas de renovada. Se há novidades, a novidade é Cristo Jesus. Deus bendito para todos sempre. Queridos, estou satisfeito com o resultado alcançado, se bem que acho que ainda temos que melhorar muitas coisas. E como é bom nós terminarmos algo que começamos, não é verdade? Começamos Levítico e agora terminamos. Aliás, nós começamos Gênesis e terminamos, começamos Número e agora começamos Levítico e terminamos. Como é bom ter propósito, né? E levarmos a sério nossa missão. Como é bom termos fé nesse Deus maravilhoso, cuja graça é maior do que a nossa vida. O povo de Deus estava de olho e que se encontrava, o povo, né? Que Deus estava de olho. O povo que Deus estava de olho e que se encontrava cativo no cativeiro do Egito e que sofria por causa disso, estava agora livre. Mas aonde? No deserto. Ele ainda nem sabia que muito em breve teria de passar uma jornada que seria de 40 dias em 40 anos, pois os espias ainda não tinham saído para espiar a terra e trazerem aquele relatório que condenou toda a nação, somente escapando Josué e Calebe, pois neles havia um espírito diferente. Eles, os israelitas, estavam recebendo a lei com as suas ordenanças, estatutos, preceitos, visando a santidade das lideranças de toda a nação. Deus Santo exigia que seu povo fosse santo, separado, diferente, e uma nação de sacerdotes que iriam impactar o mundo ao seu redor. A lei foi entregue por Moisés, mas não veio de Moisés, nem de homem algum dessa terra, nem de espíritos, nem de anjos, nem de ETs. Ela não era o produto final, mas cumprindo-a, o homem por ela viveria, como bem fez o nosso Senhor, que a cumpriu totalmente, agradando o Pai Celestial. Muitas das coisas na lei, na cerimônia, nos rituais, nas obrigações, preceitos, normas, apontavam e apontam para Cristo Jesus. Agora estamos no mundo e Deus está nos levando ou nos conduzindo para a Nova Jerusalém. Já não estamos no deserto ali, entre o Egito e Canaã, mas estamos no deserto do mundo. Ele prometeu estar conosco todos os dias, e não temos mais a nuvem física ou a coluna de fogo, mas temos a presença de Deus, não em um tabernáculo, mas no templo de Deus, que somos nós, mediante o seu Espírito Santo. João 14, versos 25 e 26. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Queridos, Deus nos chamou para a liberdade. Ele nos libertou do Egito, do mundo e de todos os seus deuses e senhores. Gálatas 5, verso 1, diz assim: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. Gálatas 5 ainda, versos 13 e 14, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. E o verso 14, pois toda a lei se cumpre numa só palavra, saber: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A lei da vida agora é Cristo Jesus.
Por isso vamos caminhando a nossa caminhada rumo à pátria celestial, para em breve estarmos com o Senhor para sempre. Israel havia saído do Egito pela providência divina, e no deserto foi a hora do Egito sair de Israel. Agora que estamos livres em Cristo do mundo, o mundo precisa sair de nossas vidas. Não estamos sujeitos às leis do mundo, mas às leis da vida. Prossigamos em paz em nossa viagem. Nos encontraremos em breve. Terminamos Levítico. Pensam, né? Amanhã estaremos aqui com o livro de Números e assim vamos dando continuidade ao nosso projeto. E Deus vai nos fazendo permanecer firmes porque Ele está conosco. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, inscreva-se em nosso canal, acesse nosso blog, site Jamais Desista para ter acesso ao conteúdo escrito, gráficos, ilustrações e poder comentar, sugerir. Acesse nossa loja virtual e inscreva-se no nosso canal de vídeo. Todos os dias estamos aqui. E como sempre, saudamos ao final, Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Um bom dia, querido.